Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Alex Cranor. Alex é ex-gerente de fundo de hedge, analista de mercado do Unite Geopolítico, Boisatang Norma. Alex, mamãe na Índia, Tana Kissinin. Alex, welcome back to India and Global Left. Obrigado pelo convite, Mudiar Jotman. É sempre bom participar com você. I wanted to start by having your thoughts about Quero começar ouvindo suas reflexões sobre como você conceitualizaria essa ideia, ou fato, tão discutida sobre o declínio do Ocidente. Quais são alguns dos parâmetros conceituais, ou quais áreas vêm à sua mente quando se fala em declínio do Ocidente? Porque, no último ano, ou algo assim, vimos uma grande derrota ocidental. Estamos falando da derrota da OTAN na Ucrânia contra a Rússia. Vimos as superpotências econômicas ocidentais sendo derrotadas por uma potência em ascensão. Estou falando da derrota dos Estados Unidos em sua guerra comercial ou guerra econômica, autoimposta contra a China. E vimos a derrota da mídia tradicional, ou de todo o sistema de propaganda, especialmente no caso da Palestina, onde tentaram ao máximo encobrir os fatos, mas fracassaram. E por fim, tem havido um declínio de longo prazo no crescimento econômico, particularmente marcante na Europa, mas também em grande medida nos Estados Unidos. Se retirarmos cerca de 1/3 do crescimento que vem de atividades não econômicas, essencialmente finanças especulativas, combinado com uma desigualdade massiva, como você definiria o declínio do Ocidente? How would you define the decline of the West? The key determining factor. O principal fator determinante por trás do declínio do Ocidente é o nosso sistema monetário. Esse é o princípio central. A partir daí, o veneno se espalha para todas as outras relações na sociedade. Isso nos acompanha há séculos. Basicamente, o que estou dizendo é que nossos sistemas econômicos são sustentados por um sistema de crédito baseado em dinheiro fraudulento. Todo o dinheiro que entra no sistema é emitido privadamente, do nada. Apenas o principal entra em circulação e ele precisa ser devolvido com juros. Então, na prática, coloca-se uma certa quantia de dinheiro em circulação, mas é necessário devolver mais do que isso. But maybe more than that needs to be repaid. Money that simply doesn't exist. You know, like if I Dinheiro que simplesmente não existe. borrow, let's say, $100,000 Sabe, como se eu pegasse emprestado, digamos, $100.000 para comprar uma casa. Ao longo da vida do financiamento, provavelmente terei que pagar de volta $200.000. Os outros 100.000 nunca entram em circulação. E a única maneira de eu pagar 200.000 é ganhando esse dinheiro de outros participantes da economia. E para que eu consiga isso, eles precisam se endividar para que mais dinheiro entre em circulação e eu possa ganhá-lo a partir daí. Na prática, você tem um esquema de pirâmide. Isso significa que o sistema só é estável enquanto continua crescendo. Assim que ele para de crescer, está programado para começar a desmoronar sobre si mesmo. E isso deixa você com pouquíssimas opções. That gives you very few choices. One of the choices is that you start Uma das opções é começar a gerar crédito, reduzindo os padrões de crédito. Então você diz, bem, estamos vendo isso acontecer no Reino Unido hoje. O Banco da Inglaterra está afrouxando os níveis de alavancagem e os padrões de colateral, de modo que é possível aceitar qualquer tipo de lixo tóxico como bom colateral para emitir mais empréstimos. Eles precisam inundar o sistema com liquidez para evitar que ele entre em colapso. E isso leva ao desmoronamento que tem sido típico de todos os sistemas econômicos que utilizaram esse tipo de arranjo monetário. Já vimos isso na Argentina, na Venezuela, no Zimbábue e na Alemanha durante a República de Weimar e em muitos, muitos outros lugares. Germany during the Weimar Republic and many places. You know, there's been dozens of
Houve dezenas de exemplos de colapsos hiperinflacionários ao redor do mundo durante o século XX, principalmente em economias orientadas por mercado. A outra opção é, de alguma forma, trazer nova riqueza para o sistema. Isso pode acontecer de forma endógena. Por exemplo, se você descobrir um grande campo de petróleo, isso se torna um bom colateral com o qual é possível criar um novo impulso de crédito e reflutuar o sistema por um tempo, basicamente por um ciclo econômico. Ou talvez seja uma descoberta de ouro ou algum novo avanço tecnológico que aumente substancialmente a produtividade do sistema. Substantially increases the system's productivity. But if you're finding no new resources, Mas se você sabe, se não está encontrando novos recursos, se sua produtividade se estabilizou e os níveis de dívida continuam crescendo, e eles sempre crescem mais rápido que o PIB, então, sim, antes de chegar lá, eu só queria dizer para os seus leitores que é possível visualizar o que estou dizendo. Se você acessa ao site do FRED, Federal Reserve Education, ou seja, lá o que essa sigla signifique, pode consultar duas séries temporais. Uma delas é a base monetária, a quantidade de moeda em circulação na economia dos Estados Unidos. A outra é a dívida total do mercado, que inclui dívida pública, dívida do governo e dívidas privadas, corporativas, pessoais e financeiras do sistema. Então o que você tem são duas curvas. Uma delas, digamos, vai assim, essa é a base monetária. E a segunda se parece com isso, essa é a dívida total do mercado de crédito. Isso mostra que, ao longo de períodos muito longos, a dívida no sistema cresce a uma taxa muito mais rápida do que a quantidade total de dinheiro disponível para pagar essa dívida. Acho que da última vez que verifiquei, há alguns meses, a base monetária total nos Estados Unidos era de cerca de 6 trilhões de dólares, talvez 6,5, e a dívida total do mercado de crédito estava próxima de 120 trilhões. Isso significa que há mais de 6 vezes mais dívida no sistema do que dinheiro para pagá-la. 6 ou 20, dependendo de como se olha para isso. 6 or 20? 20 vezes, 126. Sim, desculpe, sim, quase 20 vezes. Então eu faltei à aula quando ensinaram isso em matemática. Mas de qualquer forma, essa é a definição de insustentável. Então, se você vive em um sistema onde, sabe, o sistema bancário domina a sociedade, eles ficarão muito tentados a extrair riqueza de outros lugares. E aí surge o colonialismo. Eles começam a dizer, veja, o Oriente Médio tem muito petróleo, então vamos pegar isso. E é assim que se forma a história do colonialismo ocidental. O que quero dizer é que esse sistema é aquele em que os venenos se espalham para todas as outras relações na sociedade. Ele gera militarismo, colonialismo, conquista estrangeira, imperialismo, exploração autoritária de populações locais no exterior, mas também uma exploração cada vez mais autoritária da população doméstica. Então você sempre verá que ao longo da história, e isso vem acontecendo há séculos, esses sistemas basicamente criam caos no exterior e miséria em casa. Sabe, o tipo de coisa que Charles Dickens descreveu em seus romances sobre a vida das pessoas comuns na Inglaterra. E Upton Sinclair descreveu o mesmo para os Estados Unidos. Isso é típico, e agora vemos os mesmos sintomas de declínio se multiplicando na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, todos esses países ocidentais desenvolvidos, porque o trem da alegria de colonizar e saquear o resto do mundo agora não parou, mas está emperrado. Sabe, os franceses perderam suas colônias africanas. Os britânicos estão sendo expulsos de várias partes do mundo. Os Estados Unidos estão em uma encruzilhada onde precisam decidir quem querem ser no futuro. Eles querem ser uma potência imperial ou uma potência industrial. Acho que essas são as causas sistêmicas por trás do declínio do Ocidente. À medida que se começa a drenar a substância, já não há mais recursos para investir em infraestrutura e também não há mais recursos para investir nas forças armadas. Assim, até mesmo a força militar está atrofiando.
atrophying. Well, they knew that. They anticipated that, which is why, empires Bem, always end up reaching eles out sabiam for disso, previram isso. E é por isso que os impérios sempre acabam recorrendo a exércitos de procuração, hordas bárbaras, ou talvez cultivem grupos terroristas islamistas radicais ao redor do mundo e os enviem para desestabilizar a Nigéria, a Tanzânia, o Sudão, para atacar a Rússia no Daguestão e na Chechênia, e assim por diante. Mas mesmo isso, eu acho, chega a um ponto em que se esgota. E se o sistema continuar seguindo definido por essa inércia, o resultado será o mesmo que o colapso do Império Romano do Ocidente, onde, no fim, há a devastação total de tudo. It's a total devastation of everything. You lose markets, you lose economies. Sabe, você perde mercados, perde economias. Quando o Império Romano do Ocidente entrou em colapso, até o dinheiro desapareceu por alguns séculos. Não havia dinheiro. As comunidades locais regrediram à autossuficiência. Elas precisavam ser completamente autossustentáveis porque até os mercados de bens baratos e simples, como ferraduras, pregos e telhas, desapareceram completamente. Tudo precisava ser produzido dentro da própria comunidade. Isso significa que você realmente está voltando para a idade do cobre, está voltando a um modo de vida primitivo. E deixado por conta própria, o sistema tende a seguir nessa direção. Left to itself, the system goes in that direction. Now I have to say, I am very hopeful that today Agora devo dizer que estou muito esperançoso de que hoje tenha surgido uma alternativa no Oriente, com a ascensão da Índia, da China, da Rússia, do Irã e do movimento dos BRICS, de que uma alternativa esteja tomando forma, na qual os países poderão expulsar suas elites políticas e dizer não, precisamos de um novo caminho daqui para frente. Na verdade, eles considerarão aderir ao movimento dos BRICS, à iniciativa do Cinturão e Rota, aos novos sistemas de liquidação comercial e financeira e aos novos sistemas de pagamento. Portanto, estamos nos afastando de um mundo eurocêntrico em direção a uma alternativa. Mas essa alternativa pode, em última instância, tornar-se acessível também às nações ocidentais. De modo que quando passarem por uma certa, digamos, crise catártica, em que precisem refletir sobre sua identidade, possam juntar-se ao resto do mundo não como mestres ou ditadores, mas como convidados corteses no banquete global. E se você pudesse nos contar como a Europa está neste momento, especialmente em relação aos Estados Unidos, considerando o que você acabou de descrever como a enorme explosão de crédito. Quero dizer, de muitas maneiras, a explosão de crédito está incorporada na própria história do capitalismo. E não pude deixar de notar que você mencionou centenas de anos, o que é verdade. Existem esses ciclos de acumulação, como a Higg explica, em que as finanças se tornam mais pesadas do que a esfera produtiva. Mas mantendo o foco na história recente, vimos a fase pós-anos 90 como uma enorme explosão de atividades financeiras e de crédito. E nesse contexto, a Europa tornou-se muito mais submissa aos Estados Unidos desde o início dos anos 90. E o crescimento europeu também desacelerou. À medida que banqueiros europeus e outros gestores financeiros se integravam de forma mais estreita ao sistema financeiro transatlântico, a Europa já estava sofrendo boa parte do impacto. Parte daquela explosão de crédito e finanças estava ligada à transferência da produção para o sul global, porque, como você disse, é preciso uma base material para sustentar, ao menos em certa medida, aquele surto de atividade financeira, incluindo o crédito. E parte dessa estratégia consistia em extrair mão de obra barata do sul global. Falaremos sobre a China e o sul global em um momento, mas isso significou que a produção europeia e americana começou a ficar para trás. Mais recentemente, vimos a ascensão de atores e da produção chinesa. Em certa medida, eles inicialmente se beneficiaram dessa mudança. A Alemanha, por exemplo, exportava muitos produtos, materiais intermediários para a China à medida que esta crescia. Mas com o tempo, a China começou a invadir o próprio mercado, os mercados alemães no setor automotivo e assim por diante, levando a uma perda total para a Europa. Por um lado, sua esfera financeira,
exceto talvez Londres, que desempenha um papel de corretagem para Nova York, é completamente submissa a Nova York. Por outro lado, eles estão perdendo feio no campo material, tanto para a China quanto para o sul global. E à medida que os Estados Unidos desencadearam sua extração tributária, a Europa também está perdendo para os próprios Estados Unidos. Nessas condições, qual você acha que é a estratégia das elites europeias para lidar com essa crise? The strategy of European elites is war. A estratégia das elites europeias é a guerra. É guerra. É muito simples. Mas quero voltar a algo que você disse, porque acho que precisamos ter muito cuidado. Não acho que seja uma questão de capitalismo, nem acho que seja uma questão de esquerda versus direita. É realmente uma questão de fraude, porque o sistema monetário que temos é fraudulento. Mas não é apenas dinheiro fraudulento do lado direito, é fraude em toda parte. Eu cresci no mundo comunista, certo? Cresci na antiga Iugoslávia. Tínhamos um sistema socialista com um regime comunista de partido único, mas tínhamos o mesmo sistema monetário, e todos os mesmos sintomas de decadência na sociedade surgiram no final dos anos 70 e 80, exatamente como estão surgindo agora no Ocidente. The same as they are now in the West. And so we ended up with hyperinflation and war. E assim acabamos com hiperinflação e guerra. Hoje, a Europa está entrando em um período de inflação mais alta. Os números que eles divulgam são outra mentira, porque a crise do custo de vida é muito grave na Europa. Em lugares como Alemanha, França e Grã-Bretanha, as pessoas estão realmente enfrentando dificuldades. Elas estão lutando para pagar suas contas e, comparado à forma como a vida era há 20 ou 30 anos, está radicalmente pior. Vejo centenas de postagens nas redes sociais em que as pessoas dizem: como isso é possível? Eu ganho mais dinheiro do que há 20 anos, mas naquela época eu realmente me sentia confortável. Hoje estou tomado pela ansiedade porque não consigo chegar ao fim do mês com as minhas contas. Então, o que acontece depois? Surgem as pressões sociais, o risco de revoltas sociais, possivelmente revoluções e guerras civis, porque as pessoas dizem: chega! Não é que a economia não funcione. A economia funciona. A economia ainda é produtiva, porque veja, a terra ainda produz trigo, arroz e batatas, as galinhas ainda crescem, as vacas ainda crescem e ainda dão leite. Tudo isso continua existindo. Os mecânicos ainda consertam carros, os padeiros ainda fazem pão e os dentistas ainda fazem o seu trabalho. Digamos que as capacidades produtivas de uma economia estão lá. Elas estão intactas. Elas funcionam. É o meio de troca que seca. Então, sabe, se um padeiro não consegue pagar pelo carregamento de trigo, o fazendeiro vai parar de entregar o trigo e o padeiro vai fechar e ir à falência. Não porque as pessoas não precisem de pão, ou porque não haja trigo, ou porque o padeiro tenha esquecido como fazer pão. É porque o dinheiro para de circular. Esse é o problema em todos os casos. Então, quando isso começa a acontecer, há o risco de revolta social. E então as pessoas que estão no topo da sociedade, as pessoas que estão no poder, pensam: certo, podemos acabar com uma revolução nas mãos e todos nós podemos ser guilhotinados na praça pública. Então precisamos de um inimigo externo. Então eles começam a dizer: os russos estão chegando, os russos estão chegando. Você sabe, é isso que está acontecendo na Europa. E o que acontece então é que você pega homens em idade de combate, homens em idade militar, que provavelmente são a maior fonte de risco para você, e os envia para um campo de batalha estrangeiro, onde a ideia é sacrificá-los em grande número para que deixem de ser um risco. E ao mesmo tempo, você com condições nas quais pode muito condidar a oposição de uma forma muito radical. Porque se você está envolvido em uma guerra estrangeira, qualquer pessoa que critique o governo pode ser presa, porque podem acusá-la de ser antipatriótica, de ajudar e favorecer o inimigo, de ser um agente russo ou algo do tipo. Assim, eles podem eliminar a oposição.
podem justificar tudo por causa da guerra estrangeira. Sabe, se não houver mais comida nos supermercados, nem remédios nas farmácias, se você não conseguir marcar uma consulta com seu médico e não estiver recebendo sua aposentadoria ou seu salário, bem, eles podem simplesmente dizer, bem, é um sacrifício compartilhado, precisamos defender nossa nação. E você sabe, tudo é culpa dos russos. Então eles meio que desviam a culpa de si mesmos para o inimigo estrangeiro. E depois, após a Grande Guerra, eles ganham uma folha em branco, sabe, uma nova chance, e dizem, agora precisamos reconstruir o país. Então eles oferecem créditos para reconstrução e desenvolvimento e colocam a população sobrevivente de volta ao trabalho. O ciclo de crédito começa do zero e eles perpetuam sua dominação sobre a sociedade por mais um ciclo histórico. Então, basicamente, essa é a estratégia deles no momento. Tentar, de todas as formas possíveis, provocar uma guerra contra a Rússia. Quero voltar a falar sobre a Rússia, mas antes, apenas um breve comentário sobre a sua analogia entre a crise da década de 1970 na Iugoslávia e o que estamos vendo agora. Pelo que entendo, a raiz daquela crise estava centrada nos bancos ocidentais, porque a Iugoslávia, a partir dos anos 1970, começou a contrair grandes empréstimos com eles. Quando as taxas de juros eram mais baixas, isso funcionava de certa forma, embora ainda gerasse inflação. Mas, com o choque de Volcker, as taxas de juros subiram, e com a enorme inflação e as dívidas em dólar que a Iugoslávia tinha por causa da crise do petróleo, a situação só piorou. Depois houve outro conjunto de problemas, é claro, devido aos desequilíbrios de investimento e ao fato de que as unidades de trabalho eram autogeridas pelos trabalhadores. E sim, esses debates existiram dentro da União Soviética e na China. Quanto deveria ser destinado ao consumo, quanto deveria ir para a indústria pesada e assim por diante. E quando as empresas dos trabalhadores controlam essas decisões de investimento, podem acabar criando esses desequilíbrios. Na Iugoslávia, uma das principais falhas foi que o Banco Mundial se tornou muito dominante em sua política de descentralização. Foi aí que grande parte desse desequilíbrio começou. Então não tenho certeza se vemos a centralidade da mesma forma. Talvez nossa análise objetiva seja semelhante, mas não tenho certeza se você e eu enxergamos a centralidade do sistema como um todo sob a mesma ótica. Não, se eu entendi corretamente o que você disse, Mudyar Jyothishman, acho que estamos falando exatamente da mesma coisa. Isso se manifesta de maneiras diferentes sob sistemas diferentes. Não há dúvida de que existem certas diferenças fundamentais entre o sistema socialista e o sistema capitalista, ou pelo menos o que rotulamos como sistema socialista e sistema capitalista. Mas no fim das contas, é no sistema monetário que as sementes do colapso já estão embutidas desde o início. Antes que uma única unidade de moeda entre em circulação, o colapso já está embutido. É apenas uma questão de tempo. Então, sim, foram os bancos estrangeiros que, de certa forma, empurraram o sistema para o colapso, porque, veja bem, nós levantamos muito crédito no exterior. Depois veio o choque Volcker, e as taxas de juros explodiram de repente, e o país deixou de ser viável. Ou seja, tivemos que pegar dinheiro emprestado apenas para pagar o dinheiro que já devíamos. Mas basicamente isso acontece com ou sem bancos estrangeiros, que você sempre está operando dentro desse sistema de moeda fiduciária com reservas fracionárias. E esse problema sempre vai se manifestar, principalmente o acúmulo de dívidas impagáveis. Mas a escala, suponho, seria diferente. Porque em um sistema socialista, você tem, mais ou menos, os bancos centrais decidindo sobre a quantidade de dinheiro ou de crédito a ser criado. E claro, eu concordo que ainda é possível criar muito mais crédito, porque suas indústrias de aço podem ser politicamente muito poderosas e podem exigir que você direcione muitos investimentos.
E parte desses investimentos seria fictícia, especialmente se você não conseguir aumentar a produção e a produtividade nessa escala. Mas o que vimos no núcleo capitalista é o surgimento de agentes privados que estão criando grande parte do dinheiro. Quero dizer, o Banco Central é de certa forma quem faz o trabalho, mas a demanda por esse crédito vem dos agentes privados, não é? Os gestores de recursos, os administradores de fundos de investimento. O surgimento dessas instituições gigantescas no 1990. Sim, certo. Então, se tivermos que traçar uma distinção entre o que chamamos de sistema socialista e o sistema capitalista, acho que essa é uma distinção importante. Eu proporia o seguinte: em ambos os sistemas, há esse crescimento da dívida, que sempre supera o crescimento da produtividade e o crescimento da moeda em circulação. E o que sempre acontece? Então há outro problema, o mesmo problema, mas em uma categoria diferente. É que o dinheiro colocado em circulação é sempre o principal, e é preciso reembolsá-lo com juros. A partir daí surge outro problema, que é basicamente o seguinte: vamos considerar o conceito de PIB. Em qualquer período de tempo, o sistema produz uma certa quantidade de bens e serviços, e nós os medimos pelo preço. Dizemos que o PIB é de tantos dólares, tantas rúpias, tantos euros e assim por diante. Isso pressupõe que todos os bens e serviços são vendidos pelos preços de tabela. Mas isso nunca funciona por dois motivos. Existem dois grandes drenos de liquidez no sistema. Um deles são as poupanças, porque todo o produto de um sistema econômico é o preço de seus produtos e serviços. Mas esse mesmo valor também é a renda das pessoas que o produzem, certo? E isso representa o poder de compra disponível para absorver o produto, certo? Então vamos supor que não haja importações nem exportações. Agora, se as pessoas poupam uma parte de sua renda, digamos que poupem 5%, let's say they save 5%. Well, that means that the whole output would not be able to be absorbed. bem, isso significa que toda a produção não conseguiria ser absorvida. Então os produtores, os empreendedores, terão que reduzir seus preços ou simplesmente destruir parte da produção. Isso cria o chamado hiato deflacionário, que é a diferença entre a produção total e o poder de compra total disponível. Portanto, a poupança é outro grande dreno do sistema, por causa da natureza do sistema monetário. Toda vez que qualquer participante paga sua dívida, essa quantia de dinheiro desaparece de circulação, certo? Porque ao pagar sua dívida, você retira essa quantia de moeda de circulação. Assim, existem esses dois grandes drenos, que sempre fazem com que o poder de compra disponível em um sistema seja insuficiente para absorver a produção do próprio sistema. Agora, a única maneira de preencher essa lacuna é o governo intervir como participante. E não basta apenas tributar e gastar, porque isso apenas transfere o mesmo poder de compra das mãos privadas para as mãos públicas. O governo realmente precisa se endividar para cobrir a lacuna deflacionária. Se você observar todos os países do mundo, socialistas ou capitalistas, verá que os déficits orçamentários sempre tendem a aparecer. E o montante total da dívida no sistema sempre cresce, e sempre mais rápido do que a produção. Então a diferença entre os sistemas capitalista e socialista está na forma como o governo participa como agente. No que chamamos de sistema socialista, a maior parte dos gastos do governo ocorre de baixo para cima, ou seja, as pessoas recebem benefícios generosos com seu emprego. Elas recebem salários e pensões relativamente mais generosos, os servidores públicos têm bons salários, e os governos investem em saúde, educação, espaços públicos, segurança e assim por diante. O efeito disso é que as decisões de investimento e de gasto são tomadas de baixo para cima, o que significa que as pessoas têm dinheiro para gastar em lojas, restaurantes, viagens, turismo, transporte, carros, casas, enfim, móveis, coisas desse tipo. Cars, houses, furniture, stuff like that. In what we call capitalist system, No que chamamos de sistema capitalista, a generosidade do governo flui de cima para baixo,
o que significa que o governo dá grandes quantias de dinheiro para a grande indústria farmacêutica, o grande setor de petróleo, o complexo militar industrial, a grande agricultura e assim por diante. O problema disso é que você está fortalecendo os atores corporativos, e então esses atores corporativos se tornam participantes políticos. Porque agora, você sabe, definem o emprego e definem os gastos. Parte desse dinheiro volta na forma de lobby junto aos representantes políticos. E então, ao financiar o grande complexo militar industrial, você está até mesmo plantando as sementes do fascismo. Portanto, no nível do dinheiro e da economia, o princípio é o mesmo, mas o comportamento dos dois sistemas é diferente. Em um, você tem uma atividade de baixo para cima e no outro uma atividade de cima para baixo. Normalmente, os sistemas socialistas não foram militarmente agressivos e não havia uma polarização tão grande da riqueza na sociedade. No que chamamos de sistema capitalista, há uma crescente polarização da riqueza e muito frequentemente vemos o surgimento do fascismo, do militarismo, da guerra, da conquista e assim por diante. Portanto, acho muito importante distinguir isso como uma diferença entre os dois sistemas. Mas ambos os sistemas têm o mesmo problema e sintomas semelhantes, porque utilizam o mesmo tipo de dinheiro. E acredito que, independentemente de se inclinar mais para o socialismo ou para o capitalismo, ambos os sistemas precisam enfrentar esse problema, pois ele torna qualquer um dos dois insustentável. E como sabemos, vemos hoje sistemas capitalistas em decomposição, mas todo mundo socialista também entrou em colapso nos anos 1990. Nenhum dos dois é sustentável. Acho que não discordo de você, Alex, no ponto central de que quando se observa a economia como um todo, em nível agregado, surgem muitas contradições, tanto nos sistemas socialistas quanto nos capitalistas. Também chego a uma conclusão semelhante à sua, de que algumas funções são administradas de maneira muito diferente. Mas estou curioso sobre o seu ponto final. Se ambos os sistemas são igualmente ruins, então qual é a alternativa? Não, Jyotish. Eu não estou dizendo que os dois sistemas são igualmente ruins. Estou dizendo que ambos têm o mesmo problema que precisam resolver, porque isso os torna insustentáveis. Eu realmente acho que a abordagem socialista é melhor. E o motivo pelo qual penso assim, e eu sou um ex-gerente de fundo de hedge, é que tenho muitos amigos que são milionários e empresários, e eles tendem a ter essas visões conservadoras radicais. Eles odeiam o socialismo e acham que o capitalismo é o caminho certo. E eu sempre digo a eles, ok, mesmo que você seja um empreendedor e um capitalista de coração frio, o que isso significa? Significa que você quer ser dono de um negócio, certo? Você quer ser um empreendedor. Se você é dono de um negócio, está em melhor situação quando as pessoas da sua comunidade têm poder de compra, ou quando há pessoas em situação de rua deitadas nas calçadas por onde seus filhos e filhas precisam passar para ir à escola. O que é melhor? Então quero dizer, não é melhor aceitarmos o fato de que, com o tempo, os governos representam uma parcela cada vez maior do PIB. Isso é verdade quase em todos os lugares. As pessoas nunca reclamam quando o governo dá dinheiro a grandes corporações agrícolas ou ao complexo militar industrial, porque sempre podem dizer ameaças estrangeiras. Os chineses estão vindo, os russos estão vindo. E sabe, ninguém reclama quando dão dinheiro para as grandes petroleiras ou para as grandes farmacêuticas, porque você sabe, emergências de saúde pública, blá blá, eles nunca reclamam. Mas reclamam amargamente se, digamos, uma mulher com 5 filhos recebe dinheiro do governo e acham que ela não merecia. E eu penso por quê? Porque se essa mulher, digamos que você seja um empreendedor, dono de um restaurante, se ela tiver dinheiro, ela será sua cliente. Se ela não tiver dinheiro, acaba na rua e se torna um fardo para você, porque de alguma forma você vai ter que cuidar dela e dos filhos dela.
And so I do think that E por isso eu realmente acho que a abordagem de baixo para cima é melhor, porque ela cria uma coesão social maior e economias mais diversificadas. Ela cria um mercado mais variado para os empreendedores, porque mesmo que haja inflação, mesmo que o sistema seja insustentável, se as pessoas comuns tiverem dinheiro para gastar, então é possível abrir um negócio. Você pode ter um restaurante, pode ter uma agência de viagens, pode fazer muitas coisas. Se as pessoas estiverem completamente quebradas, como na Inglaterra vitoriana, como nos Estados Unidos de Upton Sinclair, como no Império Romano do Ocidente, na Itália, durante o sistema bancário lombardo, então tudo que resta é a guerra. Tudo que resta é a guerra, porque o único lugar onde se pode encontrar nova riqueza é em países estrangeiros. Esse é o caminho para a perdição. That's the road to perdition. I'm glad you clarified because I think Fico feliz que você tenha esclarecido, porque acho que parte do meu mal-entendido se baseava na sua escolha de palavras sobre ambos serem insustentáveis. O que eu entendi foi que interpretei a palavra insustentável como significando que o colapso é inevitável. Mas pela sua explicação, o que entendo é que você quer dizer que ambos os sistemas têm contradições que precisam ser administradas se quiserem avançar. Sim, isso mesmo. as they want to That's move, correct. That move is correct. forward. Yes. Yeah, not Yeah, necessarily that's what I'm unstable trying to say. process. You know, I've wrote a number Sim, of articles é isso que estou about this. tentando You dizer. know, like when you write an article, Sabe, eu escrevi vários artigos sobre esse assunto, e quando você escreve um artigo, pode escolher bem as palavras e corrigir as coisas. Mas quando fala de improviso, às vezes é mais difícil transmitir exatamente o significado, porque estamos lidando com algo relativamente complexo e algo que nunca nos ensinaram na escola. Eu estudei economia na escola e levei isso muito a sério. Realmente tentei aprender e entender economia. Mas esse conceito de lacuna deflacionária, isso nunca foi mencionado em nenhum dos meus livros didáticos. Nunca, jamais. A primeira vez que me deparei com esse conceito foi quando li Tragedy and Hope, de Carol Quigley, talvez há uns 15 ou 20 anos. Mas quando fui à universidade e olhei meus livros, isso nem sequer é mencionado. What about Keynes' general theory? Because E quanto à teoria geral de Keynes? Porque eu entendo o que você está dizendo sobre esse hiato deflacionário como a ideia geral de Keynes sobre a queda da demanda efetiva. Quando ele tentava explicar isso, que para o investimento continuar nesse ritmo ou seguir acontecendo, no momento em que o sentimento empresarial esfria, ocorre esse colapso da demanda efetiva. Isso é, na prática, como eu entendo, o seu conceito de hiato deflacionário, não é? your concept of deflationary gap, isn't it? Yes, that is correct, but I don't think that Keynes Sim, isso mesmo. Mas não acho que Keynes tenha explicado isso de forma totalmente correta. A explicação correta é, bem, ele não menciona o hiato deflacionário, ele o descreve de outra maneira, e essa descrição está no caminho certo, mas não chega a ser exata. Minha crença pessoal, Mudyar Jyotiman, é que Keynes trabalhava para o establishment britânico, que basicamente impôs esse sistema monetário ao mundo. Bem, não exatamente impôs, ele já existia muito antes. Mas de certa forma forçou esse sistema monetário sobre o restante do mundo. E veja, hoje, se você tentar adotar um sistema monetário diferente, acabará sob sanções e isolado do comércio mundial. Então todos têm que aceitar isso, porque no fim das contas, isso beneficia os cartéis financeiros e bancários ocidentais, que estão presentes praticamente em todo o mundo. Eu sei que você precisa ir, e só para terminar bem rapidinho. Keynes estava empregado por essas pessoas. Ele fazia parte daquele establishment. Então eu acho que se você ler seus primeiros trabalhos, verá que ele entende a questão central. Mas a cada novo livro ou ensaio que escreve, ele meio que dilui o diagnóstico do problema até que se torne quase imperceptível. E quando escreveu a teoria geral, era possível interpretá-lo de 1000 maneiras diferentes e ainda assim não entender realmente qual era o problema. Mas em seus primeiros escritos, dá para ver claramente que ele compreendia qual era o problema. E é o hiato deflacionário. Acho que ele nunca o chamou de hiato deflacionário,
mas trata-se dessa queda geral na demanda agregada, que então precisa ser compensada pelo governo. Enfim, vamos encerrar por aqui por enquanto, Jyoti. Obrigado. So anyway, let's finish it there for now, Jyotish. Thank you. Yes, we'll leave it there. Sim, vamos encerrar por aqui. Foi uma conversa fascinante. Não saiu exatamente como eu planejava, mas fico muito feliz que tenha acontecido. Só não fico feliz por termos que encerrar pela metade. Definitivamente precisamos ter uma segunda parte, porque acho que algumas das coisas que você disse no final teria sido muito mais interessante se pudéssemos discutir a China. A forma como os bancos centrais gerenciam uma enorme quantidade de criação de crédito lá é notável. Na verdade, se olharmos para a China dos anos 1990, a criação de crédito foi espetacular. Em minha pesquisa recente, calculei um índice de criação de crédito para a China em comparação com o da Índia, e era muitas vezes maior. E ainda assim, a China também tem uma taxa de poupança muito alta. E esses bancos centrais e o governo têm o mesmo tipo de contradições que você mencionou. Se devem administrar o hiato deflacionário enquanto evitam a inflação. Então, basicamente, trata-se do equilíbrio entre deflação e investimento, do equilíbrio entre consumo, até certo ponto, e investimento. É claro que se pode argumentar que a China tem o luxo do mercado externo, o que lhe permite, de certa forma, suprimir o consumo como porcentagem do seu investimento total. Mas acho que teria sido muito interessante aprofundar essa linha de raciocínio sobre qual sistema é mais capaz se estivermos pensando em uma alternativa. Porque, além disso, a criação de crédito não é a mesma coisa que endividamento. E é isso que eu acho que a economia chinesa demonstra. Quero dizer, o endividamento é praticamente zero, enquanto a quantidade de crédito criada tem sido enorme, e isso foi sustentado, amparado, por um enorme aumento na produtividade. E eu realmente acho que, para o restante de nós, se quisermos pensar em futuros melhores para todos, precisamos aprofundar essas diferenças. Mas peço desculpas por ultrapassar os 4 minutos. Só quis compartilhar esses comentários para abrir espaço para uma segunda rodada de discussão sobre isso. Posso pedir um favor? Can I ask a favor? If you wrote an article about this Chinese credit, Se você escreveu um artigo sobre esse impulso de crédito chinês, por favor, compartilhe. Eu ficaria muito interessado em lê-lo. Vou te enviar um link para um artigo em que expliquei o que acabamos de discutir, provavelmente de uma forma mais articulada do que consegui expressar verbalmente hoje. Com certeza. E sabe, o que você está dizendo é uma discussão muito importante e interessante, e definitivamente deveríamos retomá-la em breve. Madam Rybilek, foi uma conversa fascinante, foi um grande suor. Obrigado pela tempo. Cuide-se. E mais uma vez, saudações a todos os seus telespectadores e ouvintes. Muito obrigado. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.